Pois bem, galera, estou brincando aqui com um espelho plano, tá? Então, vocês estão olhando aqui a imagem do meu dedo no espelho plano. Observe, né? Deixar bem de ladinho, ó. A imagem do meu dedo fica do espelho para trás. Meu dedo fica na frente do espelho, a imagem fica do lado de trás, tá? Ou seja, ali atrás do espelho não tem nada, tá? Então, vocês vão aprender que esta imagem tem um nome. Daqui a pouquinho, hora que a gente estiver trabalhando dentro da aula. Vamos lá? Então, acompanha comigo aí na telinha, galera. Vamos nessa. Tá aqui. Bom, a gente começa por aqui. Observe que imagem bonita dessa flor aí, né? Espelhada no lago. Ficou legal, né? Bacana. Também gostei. Muito bonito. Gosto muito de flor. Vamos lá. O que é um ponto objeto? Ponto objeto é o vértice do feixe de luz que incide no sistema óptico. Ah, professor, isso eu também sei, eu sei ler, né? Tá, tudo bem, eu sei que você sabe ler. Mas a ideia aqui, moçada, é o seguinte: feixe de luz. Eram três feixes de luz que nós comentávamos. Vocês lembram quais são eles? Cri, cri, cri. Eu desconfiava. Então vamos lá? Feixe divergente, feixe cilíndrico, feixe convergente, tá? Então são esses os três tipos de feixes. E o que é um sistema óptico? Sistema óptico pode ser os teus olhos, os seus óculos, um espelho, uma lupa, a lente do projetor de slides aí da sala, a superfície daquele lago onde estava a flor, né? O vidro aí da janela, né, do seu quarto. Isso é um sistema óptico, tudo bem? Vamos colocar mais três post-it nessa brincadeira? Então vamos lá. Nós temos aqui um sistema óptico. Quando eu tenho um feixe de luz, né, divergente chegando no sistema óptico, eu digo que o vértice deste feixe é um ponto objeto real. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para a gente, né? Deixa eu pegar uma canetinha vermelha mesmo. Ó, então aqui, olha, esse pontinho aqui, né, seria o vértice do feixe. Então esse ponto é um ponto objeto real. Quando você está olhando uma pessoa, você está vendo um conjunto de pontos objetos reais cuja luz está batendo nos seus olhos. Aqui eu tenho de novo um sistema óptico qualquer e os raios estão chegando paralelos. Ora, onde é que está o vértice de um feixe paralelo? Pois é, né? Não tem esse vértice. E eu posso considerar essa situação para objetos muito, 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 muito longe. Aí a gente chama isso de objeto impróprio. E esta situação, né, a luz chega, o vértice vai ficar do outro lado do sistema óptico. Ora, se a luz está caminhando para o sistema óptico da esquerda para a direita, é lógico que o objeto deve estar à esquerda. Mas, pela definição, o vértice do feixe está aqui. Por isso que este ponto objeto chama-se ponto objeto virtual, tá? Isso não existe solto na natureza. Eu preciso da união de dois sistemas ópticos para conseguir esta formação, esse ponto objeto virtual. Tudo bem? Então não se preocupe com ele, tá? Ponto imagem. Ponto imagem, então, vai ser o vértice o vértice do feixe que emerge do sistema óptico. Se o que chega é o ponto objeto, o que sai vai definir o ponto imagem, tá? Então, de novo, nossos três post-it. Aqui eu tenho o sistema óptico. Por exemplo, o projetor de slides da tua sala. A luz sai dele e vai formar cada um dos pontos da imagem que está nele projetada. Cada um desses pontos é um ponto imagem real. Se os raios saírem paralelos, não vai formar imagem nenhuma, vai ficar um borrão em algum lugar aí, tá? Esta é a nossa imagem imprópria. E aquela imagem que eu estava brincando com vocês antes de entrar diretamente na aula, é esta daqui. A luz sai do meu dedo, bate no espelho, reflete de volta.
E a imagem do meu dedo ficou do lado de trás do espelho. Esse é um ponto imagem virtual. Entenderam a ideia? Beleza. Vamos em frente mais um pouquinho. Leis da reflexão, né? São duas leis da reflexão. A primeira delas diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares, quer dizer que eles estão no mesmo plano, e que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a segunda lei. Fui muito depressa, então vamos devagarzinho. Olha aqui. Esse daqui seria o raio incidente. Aonde ele bate no espelho, que eu estou representando de lado, esta é a parte de baixo, essa é a parte de cima do espelho, que eu estou representando de lado, a gente não vai olhar o espelho de frente, tá? Deixa eu voltar a tela aqui para mim. A gente não vai olhar o espelho assim de frente, a gente vai olhar ele de lado, tá? A luz está chegando aqui. Tudo bem? Vamos lá de novo. Então, tá aí. A imagem chegou no espelho, perdão, onde o raio bateu ali no nosso espelho, tá? Eu tenho ali, então, o ponto de incidência, beleza? No ponto de incidência, eu sempre tenho que traçar a reta normal, tá? Então, aqui no ponto de incidência, reta normal. E aqui o nosso raio refletido. Estas três coisas estão no mesmo plano, tá? Sempre assim. O ângulo de incidência, ele é medido a partir da reta normal. E o ângulo de reflexão também. Então, eu meço o ângulo daqui para cá e meço o ângulo daqui para cá, tá? E esses dois ângulos são sempre iguais. Por exemplo, se aqui for 30, aqui tem que ser 30 também. Como aqui é 90, aqui embaixo tem que ser... Opa, que coisa feia, que coisa feia. Fiz conta errada. Nossa, vamos apagar isso depressa antes que alguém veja. Pronto, apaguei. Tá? Vamos pegar minha canetinha de novo aqui. 70 para 30 para chegar no 90, falta 60 graus aqui. Do lado de cá, 60 graus. Tá? Então, se eu tenho uma superfície plana, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, e eu meço sempre a partir da reta normal. Aí, o ângulo que ele vai formar com a superfície de um lado na incidência e do outro lado na reflexão também serão ângulos iguais. Mas a lei fala do ângulo de incidência, aquele que eu meço a partir da reta normal. Tudo bem? Esta figura aqui vai te ajudar a entender um pouquinho o que é o tal do coplanar que eu falei. Eu tenho aqui, né, vamos imaginar, aqui vai estar o espelho deitado, tá? Aqui estaria o nosso raio de incidência, aqui estaria o nosso raio refletido e aqui estaria a reta normal. Tudo bem? E esse plano forma 90 graus com a superfície. Essa é a ideia, tá ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Professor, e como é que a imagem se forma no espelho plano? Ela vai se formar por simetria. Por quê? Vamos entender. Aqui está o nosso espelho plano, aqui está um ponto de luz qualquer, tá? E ele está emitindo este raio de luz que vai bater no espelho, reta normal. Está emitindo esse outro raio de luz que foi perpendicular ao espelho, tá? Muito bem. Se estes dois raios que estão chegando, tá? Deixa eu achar aqui minha canetinha, tá? Se esses dois raios que estão aqui chegando no espelho, esse raio e esse raio, tem o vértice nesse ponto, como nós já vimos, esse é um ponto objeto real. Tudo bem? Vamos mais um pouquinho. Esse raio está refletindo para cá, né? Olha aqui o raio refletido para cá, tudo bem? E aquele ali está refletindo de volta, tá vendo ali, ó, tá piscando ali, ele está refletindo de volta. Ora, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, no caso deste raio aqui, né, o meu ângulo de incidência é zero. Você lembra que eu tenho que medir em cima da reta normal? E a reta normal está aqui, ó, está passando em cima dele, tá? Então, esse ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão é zero. Ele bate e volta em cima dele mesmo. Tudo bem? Bom, agora eu tenho este raio refletindo de volta
este raio refletindo de volta. Tudo bem? O vértice vai me definir o ponto imagem. Como eu tive que prolongar para encontrar esse vértice, significa que ele está atrás do espelho. Esse é um ponto imagem virtual. Tudo bem até aqui? Legal. Agora eu quero que você observe que do lado de cima tem um triângulo, né? Aqui tem um triângulo, do lado de baixo tem um triângulo. Tudo bem? Vamos ver algumas coisas importantes aqui. Esses dois ângulos são iguais, porque eles são alternos internos. Tudo bem? Esses dois ângulos também são iguais, né? São duas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza? Além do que, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Ok? Bom, você lembra que o ângulo que ele forma com a superfície de um lado também é igual ao ângulo que ele forma com a superfície do outro? Pois é. E eu também não posso esquecer que este ângulo aqui é igual a este daqui, porque eles são opostos pelo vértice. Ora, se o beta e alfa no triângulo de baixo é igual ao beta e o alfa no triângulo de cima, obrigatoriamente o terceiro ângulo também tem que ser igual. Ou seja, os três ângulos sendo iguais, o triângulo de cima é semelhante ao triângulo de baixo. Só que neste caso em particular, este lado que está ficando vermelhinho é igual tanto para o triângulo de cima quanto para o triângulo de baixo. Isso nos obriga a dizer que a distância do objeto até o espelho é igual à distância do espelho até a imagem. Tá ok? Eles têm a mesma distância. Tudo bem? Nesse caso, eu posso dizer que as características da imagem de um objeto real formada por um espelho plano são essas que estão aí para você ler, tá? Opa, olha aqui, olha. Esqueci disso daqui, né? Não existe mais o trema, né? Mas vamos aproveitar aqui para fazer uma carinha dando risada, né? Beleza? Aí um chapeuzinho, um cabelinho, né? Vamos aproveitar. Então, no espelho plano, a imagem e o objeto são equidistantes em relação ao espelho, ou seja, mesma distância. Objeto e imagem são de mesmo tamanho. O espelho plano forma de objetos reais imagens virtuais. A imagem é revertida em relação ao objeto. O que quer dizer imagem revertida? Tá? Imagem revertida é o seguinte, deixa eu voltar para mim aqui a tela. Se eu levanto a minha mão direita, a minha imagem levanta a mão esquerda. Se eu levantar a mão esquerda, a minha imagem vai levantar a mão direita. Isso que é a imagem revertida. E às vezes a gente escreve algumas palavras na forma revertida, né? Ambulância, corpo de bombeiros, tá? Isso tem um significado importante que a gente vê já já, tá? Vamos de novo lá. Bom, seguindo em frente. Como é que é a história da imagem no espelho? Bom, eu tenho aqui 4 situações. Nesta primeira situação, os pontos A, B e C estão na frente de um espelho plano. O ponto A, por simetria, tem a sua imagem no espelho plano. Lembra sempre, hein, gente, tá? Ó, perpendicular à superfície do espelho, distância de um lado igual ao do outro, e eu tenho do lado de lá o ponto A'. O mesmo para o ponto B, o mesmo para o ponto C. Professor, mas o ponto C não está na frente do espelho. Mas ele tem imagem. Tudo que está na frente de um espelho plano vai ter imagem naquele espelho. Mesmo que você não esteja de frente para o espelho, né? O espelho está assim meio de lado, você não vai se ver. Mas algumas pessoas que olharem para o espelho vão te ver, porque a tua imagem vai estar lá. Tudo bem? Beleza? Bom, e se o espelho está inclinado? Cuidado. Lembra da simetria perpendicular à superfície do espelho? Pois é ali que vai estar o ponto A', é ali que vai estar o ponto B'. Tudo bem? Em outras palavras, né? Se eu tivesse aqui um alinhamento na vertical, o alinhamento da imagem seria na horizontal. Lógico, desde que o espelho estivesse a 45 graus. Tudo bem? E um objeto extenso? Bom, um objeto extenso,
a gente vai procurar as extremidades desse objeto. Tudo bem? Então, olha aqui, eu tenho aqui este pontinho e este pontinho. Por simetria, localizo eles do outro lado e traço do lado de lá, na mesma distância, o objeto. Beleza? Essa é a ideia da simetria. O hominho vocês já entenderam, né? Se vocês entenderam essa situação do lado de cá, vocês já entenderam o hominho do lado de cá. Tudo bem? Olha lá. Mesma distância, por simetria, né? Se o hominho está de pé, ele vai aparecer na horizontal através do espelho. Beleza? Entenderam a ideia? Legal. Vamos mais um pouquinho. Como é que eu faço para traçar o raio de luz que sai do objeto e chega no olho? É verdade, galera. Ó, isto daqui e isto daqui é um zoinho, tá? É uma representação esquemática do olho de uma pessoa. Tudo bem? Então vamos lá. Por simetria, se eu te disser que este daqui é o ponto A, aqui vai estar o ponto A'. Eu pego uma régua e uno o ponto A' ao olho do observador. Aonde esta linha corta o espelho é o meu ponto de incidência. Raio de luz bate ali, reflete para o observador. Entenderam a ideia? O mesmo no outro desenho. Se este daqui é o nosso ponto B, esse daqui é o nosso ponto B'. Ligo a reta ao olho do observador, ponto de incidência, raio de luz bate ali, reflete para o observador. E se eu tivesse mais dois observadores ali do lado? Esses dois observadores estariam vendo a imagem do ponto B exatamente na mesma posição. Tudo bem? Imagina você e mais dois amigos estão sentados numa mesa, numa festinha e tem um espelho grande na parede. E os três estão vendo a imagem de um outro colega. Os três estarão vendo a imagem deste outro colega na mesma posição. E a história da palavra escrita de forma revertida ou imagem revertida? Essa daqui. Pega, por exemplo, a palavra nasceu. A imagem, através do espelho, ficaria desta forma. Letrinhas que a gente tem que ter cuidado para não se confundir. O N, o S, o Z, né? O número 2, o número 5. Normalmente esses podem confundir a gente, tudo bem? E por que se escreve esta palavra de forma revertida? Ora, vamos pegar uma ambulância, né? A ambulância precisa que as pessoas que estejam de carro na frente dela liberem a passagem. Aí ela vem vindo, eu olho no retrovisor e leio a palavra ambulância direitinho através do retrovisor, né? Que daí ele vai pegar essa palavra escrita na ambulância de forma revertida e para mim ele mostra ela normal, beleza? Aí eu saio da frente e deixo a ambulância passar de boa. Entenderam até aqui, galera? Pois bem. Então, a gente para aqui. Não esquece, né, que a gente ama vocês, tá? Se cuidem, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, moçada. Até mais.